O que um experimento de mais de 100 anos atrás envolvendo ratos dançarinos tem a ver com as regras de bem-estar no nosso trabalho hoje em dia? Pode parecer que nada, né? Mas a conexão é muito mais direta e surpreendente do que a gente imagina. E ela mostra como a ciência, lá do comecinho do século XX, ainda molda tudo que a gente entende sobre desempenho e saúde mental. Então vamos mergulhar nessa história. O que de fato ratos e uns choques elétricos podem ensinar pra gente sobre a pressão que sentimos no dia a dia do trabalho? A resposta, olha, está na origem de uma das leis mais importantes da psicologia da performance. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Mais especificamente para 1908. Foi com essas palavras aí que os cientistas Robert Yerkes e John Dodson definiram a missão deles. Basicamente, eles queriam saber se a intensidade de um estímulo, no caso um choque, influenciava a velocidade do aprendizado. A linguagem é meio antiga, né? Mas a pergunta, nossa, é super atual. Bom, a nossa jornada por essa ideia vai ter 5 passos. A gente começa com o experimento original de 1908, depois vamos descobrir o que é a tal da lei da pressão ideal, aí a gente faz a ponte do laboratório para o escritório moderno, em seguida vamos ver o que as regulações dizem sobre isso e, por fim, a gente busca o famoso ponto de equilíbrio. Então, vamos lá. Primeiro vamos entrar no laboratório de Yerkes e Dodson. É aqui que tudo começa com uma caixa, alguns ratos e uma pergunta bem clara sobre como a pressão afeta o comportamento. O dilema para os ratinhos era bem simples. De um lado, uma caixa branca, que era a escolha certa, e levava para um lugar seguro o ninho. Do outro, uma caixa preta, a escolha errada, que resultava num choque elétrico desagradável, nas palavras da época. Uma escolha bem direta, com consequências imediatas. O procedimento era todo metódico, sabe? O rato era colocado na caixa e precisava escolher um dos dois caminhos. Se ele fosse para o lado preto, tomava um choquinho. O objetivo era bem simples, fazer com que ele aprendesse o hábito de sempre ir para o lado seguro, o da caixa branca. Isso nos leva direto para a segunda parte, a lei da pressão ideal. É aqui que os resultados do experimento começam a desafiar o senso comum, sabe? E revelam uma verdade bem surpreendente sobre como a pressão afeta de verdade a nossa capacidade de entregar resultados. A expectativa inicial dos pesquisadores era bem lógica, né? Pensa bem, quanto mais forte o choque, mais rápido os ratos deveriam aprender o caminho certo. Um estímulo maior deveria gerar um aprendizado mais rápido, certo? Pois é, só que a realidade do laboratório mostrou uma coisa bem diferente. E aqui veio a grande surpresa. Com um estímulo fraquinho, o aprendizado era lento. Com um estímulo muito forte, o aprendizado também era lento. O ponto ideal, aquele em que os ratos aprenderam mais rápido, foi com um estímulo mediano, nem pouco nem demais. Era o que a gente pode chamar de ponto ótimo da pressão. Essa descoberta acabou dando origem a um dos princípios mais conhecidos da psicologia, a lei de Yerkes-Dodson. Ela basicamente formaliza essa ideia de que o desempenho melhora com o aumento da pressão, mas só até um certo ponto. Depois desse pico, mais pressão se torna contraproducente e o desempenho começa a cair. É a famosa curva em U invertido. Mas atenção, tinha um detalhe crucial que muda tudo: a complexidade da tarefa. Olha só, para as tarefas fáceis, o desempenho realmente melhorava com estímulos mais fortes. Agora, para as tarefas difíceis, um estímulo mais fraco funcionava melhor. Ou seja, o nível ideal de pressão não é um número mágico igual para todo mundo. Ele depende diretamente da dificuldade daquilo que precisa ser feito. Certo, agora vamos sair do laboratório de 1908 e vir para o nosso tempo. Como é que um experimento com ratos de mais de um século pode explicar a dinâmica de um escritório moderno? A conexão é, na verdade, uma metáfora muito poderosa. Aquele estímulo elétrico de Yerkes e Dodson, hoje são as pressões que todo mundo conhece. Os prazos que parecem impossíveis, a sobrecarga de tarefas, as metas superagressivas e as altas expectativas que definem o mundo corporativo. E para todas essas pressões, hoje em dia a gente tem um termo técnico oficial: riscos psicossociais no trabalho. A definição que vem lá do guia da norma regulamentadora 01 é bem clara. São perigos que nascem de falhas no jeito que o trabalho é desenhado, organizado e gerenciado. E eles podem afetar a saúde das pessoas de várias formas: psicológica, física e social. Isso nos leva, então, para a questão da regulamentação. Vamos conhecer as ferramentas formais que foram criadas para gerenciar esses riscos. A norma internacional ISO 45003 e, aqui no Brasil, a nossa NR01. Olha, a ISO 45003 é um verdadeiro marco.
é a primeira norma global dedicada só para esse tema. Ela dá um guia prático para as organizações protegerem a saúde mental das suas equipes. Isso mostra que essa preocupação já é mundial. E aqui no Brasil, esses princípios não são só uma boa prática, não. Eles são lei. Estão todos integrados à segurança do trabalho por meio da NR01. Isso quer dizer que gerenciar os riscos psicossociais é uma obrigação de todas as empresas. E o que são esses riscos na prática? A NR01 dá exemplos bem concretos. Excesso de trabalho, assédio, pouca autonomia, falta de apoio dos colegas ou da chefia, sentir que a empresa é injusta, mudanças mal planejadas e até não saber direito qual é o seu papel. Isso tira o conceito do abstrato e o torna bem real, né? E, finalmente, chegamos ao ponto de equilíbrio. Agora a gente vai juntar tudo, a lei de um século atrás e as normas de hoje, para entender como encontrar aquele equilíbrio ideal entre desempenho e bem-estar. E aqui tem uma citação do guia da NR01 que é fundamental. O foco é avaliar os estressores na atividade, no ambiente e no processo de trabalho. Não é sobre checar os sintomas de cada pessoa. Isso quer dizer o seguinte: a responsabilidade é da organização em consertar o ambiente, e não do trabalhador em simplesmente aguentar o tranco. Isso muda tudo. E aqui, a conexão final fica cristalina. O estímulo lá de 1908 é a nossa carga de trabalho de hoje. A dificuldade da tarefa é a complexidade do nosso cargo. O desempenho do rato se traduz na nossa produtividade e, claro, na nossa saúde. E o nível ideal de choque é hoje a gestão otimizada dos riscos psicossociais. A ciência de um século atrás é um mapa perfeito para os desafios de gestão de hoje. Então, qual é a grande lição disso tudo? O objetivo não é criar um ambiente sem pressão nenhuma, o que poderia até levar à estagnação. O desafio de verdade, a arte da boa gestão, é encontrar aquele nível ótimo de estímulo, o pico da curva de Yerkes-Dodson, que motiva e impulsiona o desempenho, mas sem prejudicar a saúde das pessoas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Em que ponto da curva uma equipe se encontra? Está lá no pico, energizada, produtiva? Ou será que está perigosamente perto da beira do penhasco, onde mais um pouquinho de pressão pode levar todo mundo ao esgotamento? Encontrar essa resposta é talvez o maior desafio da liderança nos dias de hoje.